Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá.
Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando hoje o nosso 38º Podmax. Agradecer a você que está na sintonia com a gente, agradecer a você que está em casa. Pega o nosso link, transmite aí, né? Manda para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. Inscreve no nosso canal, né? Aciona o nosso link lá para que você possa estar recebendo as suas notificações. Hoje estamos completando exatamente hoje 9 meses, só fecha o volume para nós, 9 meses de Podmax. Hoje, dia 25 de janeiro nós iniciamos e hoje, né, dia 25 de outubro, completando então 9 meses de funcionamento aqui do nosso canal. Quero agradecer a você, o Papai do Céu, e agradecer a você que faz com que esse canal nosso funcione, né, que a gente possa estar aqui todas as terças e quintas e sextas e sábado e domingo, né, fazendo transmissões para você. Hoje nós estamos com uma pessoa ilustre, né, que é o nosso vereador Júnior Nascimento, reeleito a vereador do município de Pacajá. E a gente quer, de antemão, agradecer, né, meu irmão, por aceitar o nosso convite. E a gente está fazendo aí uma sequência de podcast com todos os vereadores eleitos e reeleitos. E hoje iniciamos com o Elias Brito. Hoje, sexta-feira, com você. E na terça-feira estaremos com o Santos, vereador Santos, lá da Vila Bom Jardim. Meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Max. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você pelo convite, dizer que estou muito feliz. Eu acredito que isso é muito importante para que a gente possa estar falando um pouco da nossa história, da nossa trajetória, e dizer a quem nos assiste em casa que estaremos aqui falando um pouquinho da nossa caminhada, da nossa trajetória. E vamos lá, né, Mar? Vamos começar, vamos falar mal da vida dos outros. Vamos falar mal da vida dos outros, que é bom demais. Pô, falar da nossa, né? Brincadeira, gente. Júnior, a gente sempre começa o nosso bate-papo querendo saber quem é o nosso convidado. Porque assim, as pessoas te conhecem e tal, mas tem muita gente que não te conhece, que nos assiste e tal. Então eu quero saber assim, quem é o Júnior Nascimento? Fala pra nós aí, cara. Júnior Nascimento é um jovem sonhador que chegou em Pacajá a trabalho. Vim fiscalizar obras, né, juntamente com o DENIT, e aqui fiquei. Aqui o povo me abraçou e eu sou esse cara que acreditei sempre, primeiramente, no propósito de Deus. E bom, as coisas foram acontecendo, né, na política mesmo. Quando iniciei minha vida, era um anônimo na política, porque não tinha pretensões políticas, e acreditei no propósito de Deus e na confiança do povo, e cá estou. Isso é muito bom, cara. De onde você veio? Santa Maria do Pará, próximo a Belém, 100 km. Urajá, mano, ele lá da Ilha do Marajó. Acho que eu não sou da Gema, não, viu? Eu não chio, pô. E nem tem cara de paraense, pô. Tem cara de japonês, meu irmão. Eita, Júnior. Tu nasceu em Santa Maria do Pará, né? Nasci em Santa Maria do Pará. Tua família tá residindo, todo mundo lá? Todo mundo lá. E o meu pai, que era fiscal de obra, né? Que Deus o tenha. Em fevereiro de 2020, eu perdi meu pai, né? Esse cara que me ensinou ter caráter, honra e palavra. E através dele, fui para Itaituba. E Itaituba vim transferido para Pacajá. Em que ano foi que você entrou no DENIT, que você começou a trabalhar fazer esse trabalho através do DENIT? Em 2011 para 2012. Cara, adolescente ainda quase, né? Novinho, né? E aí você não está, só tem 40. Olha, aí iniciei em Itaituba, e aí nós fiscalizávamos a 163. E aí passei 6 anos lá e fui para Altamira, que era a unidade local, sede. Certo. E aí
era uma incógnita, não sabia para qual município ia ser transferido. E aí fui surpreendido com Pacajá, né? Vim para cá. Tinha nem parado aqui. Só de passagem. Inclusive, quando eu passei, né, a gente, como era fiscal de obra, a gente observando a obra que estava acontecendo, aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, parece que jogaram as pedras de Pacajá do mundo todo só em Pacajá, porque a rodovia nas margens, né? Muita pedra, uma explosão de pedra. E aí eu lembro que dessa parte que eu falei, né? Tu chegou em Pacajá quando mesmo? Parou aqui? Que ano você parou aqui? Aqui foi... Deixa eu ver, acho que foi em 2012, 2011 para 2012. Então tu já está com 12 anos aqui? 13, vou completar 14. Vai completar 14 anos? 14 anos. Casou aqui? Casei tu aqui. É do Hamilton, né? Da cerâmica ainda? Casei aqui, minha esposa Natália, né? Tem uma filhinha, a princesa Maria Rebeca. E tá vindo outra aí, cara, ó. É bom, cara. É assim, Júnior, nem eu sabia que tu tinha estado de ano pra cá, de verdade. Sim. Eu vim te conhecer de pouco tempo pra cá, cara. É que nem eu te falei, eu era anônimo na política, né? Eu era anônimo na política. E aí trabalhei esse período de 6 anos aqui como fiscal de obra, né? Na Transamazônica. Aí até então não tinha vínculo político nenhum. Aí foi o período que eu entrei, né, na prefeitura para trabalhar. Pois é, eu ia te perguntar, tu acabou sendo funcionário público do município de Pacajá. De qual foi o período que você trabalhou na prefeitura? De 2017 a 2020. Inclusive eu era colega do André, né? O André era secretário e eu trabalhei na mesma gestão. É verdade, né, Foi. cara? Aí na próxima campanha ele se elegeu a prefeito e você é vereador. É vereador. E agora de novo junto. De novo junto, dobradinha. Junto e misturado. Cara, muito bacana, cara. É muito legal. Como eu te falei, eu não conheci o Júnior Nascimento. Eu, nesse período de 2018, que foi a gestão do Chico, 2018 até 2020, né? No início, que é a campanha, na verdade, 2017, né? 2017 a 2020. Foi quando tu entrou já em 2017 na prefeitura na época, já para trabalhar. 2017 foi. Participei da gestão do Chico e aí não tinha pretensão política, né? Não tinha sonho, não tinha ambição. E aí eu trabalhava no setor de licitação. Trancado dentro de uma sala? Trancado dentro de uma sala, entrava 8 horas da manhã e não tinha hora para sair. Aí eu conheci 2 pessoas lá. Uma foi Derli Rodrigues, ele era assessor e cuidava dessa região aqui, Xingu, que ele era assessor do Vavá Martins, que era deputado federal. Eu lembro. E do Fábio Freitas. E aí ele chegou com uma proposta para mim, né? Depois de muito tempo ele chegou e falou assim: Júnior, eu quero que tu seja presidente do Partido Republicanos e que tu saia candidato a vereador. Aí eu fiquei assim, rapaz, presidente do partido eu até topo, né, na minha mente. Agora esse negócio de candidato a vereador não é comigo não. Não. Aí eu fui conversando, né, com alguns amigos, alguns parceiros. Eu sempre fui muito comunicativo e até pensava que eu tinha essa pretensão e não. Entendi. E aí eu fui e aceitei o convite. Aí, meu amigo, nessa aceitação do convite, eu comecei, né, a trabalhar, a conversar com os amigos. Tá, né? Mas tu decidiu sair candidato quantos anos antes da eleição? Foi 1 ano, 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio antes. Aí eu já decidiu, falei, eu quero isso e... Aí eu fui pra cima. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu faço? A minha família... Longe. Me tinha um pinto para dar água aqui. Já estava casado, não? Não. Solteiro. Vixe, mano, isso é um perigo. Graças a Deus casei. E aí, Cal, eu imagino, aí tu imagina, eu sozinho, sem ter ninguém aqui em Pacajá, assim, de sangue, né? Tinha os amigos, os apoiadores. Inclusive sou grato a cada um que me ajudou a chegar até aqui, né? Colega de trabalho também, né? Sim, colega de trabalho. E assim, gratidão é uma coisa que ninguém se paga, né? Gratidão não tem preço. É verdade. E cheguei. E aí, meu parceiro, a outra pessoa que eu precisei conhecer, Cal, foi o Márcio Júnior, né? Um cara que ele veio para dar uma sacudida na minha caminhada.
viu? Quem é esse rapaz? Não? Ele teve aqui um período, né, da minha campanha, veio para Pacajá na primeira, e aí na segunda ele veio, mas foi bem breve aqui. Ele teve aqui presente nessa segunda. Entendi. E aí o cara novo, né? E deu uma sacudida na minha campanha. Quando eu tava meio triste, meio cabisbaixo, né? Porque você imagina muita coisa. E a gente sabe que política não é uma brincadeira, né? Ser eleito num município que você não tem uma família grande, né? E é um grande desafio. É um desafio. É um grande desafio. Quando você, eu fui candidato também, isso em 2020, né? Sim. Pelo PSC, que é até o partido do André, que se elegeu no 20 na época. 20 no 20. E aí no período da campanha, eu até comentava com as pessoas que, como eu estava fazendo campanha, andando de rua em rua, de casa em casa, vicinal, eu ouvia muito falar de você. Até então não te conhecia. Eu tinha te visto umas 2 ou 3 vezes assim na rua, mas sem nem dar um bom dia ou boa tarde. E aí eu ouvia falar muito de você. Eu comentava com o pessoal que você seria um candidato forte. O pessoal, não, mas ninguém conhece. Eu falei, pode não se eleger, mas tem muito voto. E acabou. Foi uma grata surpresa. Então acabou se elegendo na época pelo Democrata, né? Pelo DEM. Foi o Clebin. E eu. E você, são os 2 vereadores. O Clebin foi o mais bem votado do partido. E você ficou em segundo, acabou se elegendo os 2 vereadores. Então, assim, é uma barra, né, cara? Muito grande. É um desafio. Da vez que eu lembro, chega que eu me arrepio, sabe, cara? Porque, assim, é um desafio muito grande você chegar no município, né? E quando as pessoas às vezes me perguntam, Júnior, mas tu não para, pô. Tu fosse 4 anos aí na casa do povo, visitando, tomando café, né? Pertinho de casa. Dando prejuízo. Dando prejuízo. Um prejuízo bom, graças a Deus. E aí, fiscalizando obras, estando ali, né, fazendo o teu papel, mas assim, precisa isso tudo? Eu disse, meu amigo, precisa. Porque a oportunidade e a confiança que o povo de Pacajá me deu, meu amigo, não se encontra no meio da rua, não se encontra em qualquer lugar. É por isso que eu falo que eu irei honrar até o final do propósito que Deus tiver dentro da política para mim. Eu irei honrar cada voto, cada pessoa que acreditou, cada pessoa que torceu por mim. Eu vou fazer o meu melhor sempre. Eu vou estar nas ruas, vou estar fiscalizando, legislando, que é o papel do vereador. Exatamente. Mas, acima de tudo, estarei ali, lado a lado, para sorrir com cada um. Se tiver que chorar também, a gente chora, porque a gente é humano. Se compadece com a dor, com a dificuldade de cada um. E é por isso que eu vou ser esse jovem incansável, né, a cada dia. Eu acho, assim, foi um grande desafio para você, uma grata surpresa, porque até então, como você falou, você não tinha família em Pacajá, você não tinha uma base política em Pacajá, você não tinha uma estrutura de pessoas que lhe apoiavam diretamente, né? Que é diferente, o cara tá morando aqui há 10, 20 anos, 30 anos, você chegou há pouco tempo, até então pouco tempo, né? Porque você foi trabalhar no meio público poucos anos antes, dentro de uma sala que não tinha muito conhecimento político, não tinha muito conhecimento com as pessoas na comunidade, nas vicinais, e foi uma grata, por isso que eu falo, foi uma grata surpresa, mas foi um grande desafio que você acabou superando. Claro que as pessoas te abraçaram, o teu trabalho e a tua proposta, e acabou te colocando como vereador, e agora acabou se reelegendo agora em 2024. Parabenizar você pela vitória, que eu não parabenizei ainda, né, pela sua reeleição, e é um grande desafio, cara, é um grande desafio. Isso é muito bacana. E, assim, graças a Deus a minha vida ela é movida a desafios, cara, porque que nessa primeira parte aí de não ter a família, e quando me perguntava eu falava assim, rapaz, para que família é melhor do que o povo, né? E o povo, a primeira eleição, né, foi uma surpresa para todo mundo. E aí depois que desmanchou os palanques, eu entendi que a bandeira que eu tinha que levantar era a bandeira de Pacajá, né? E me uni ao prefeito André, e aí a gente foi desbravar, né, as obras, desbravar Pacajá. Eu sempre fui um cara com muita vontade, né, com muita sede, e aí a gente desbravou junto, né, fiscalizamos, aprovamos leis, projetos, requerimentos, ofícios. Enfim, a gente pôde, essa Câmara que está findando o mandato, foi uma Câmara muito aguerrida, né? Eu tenho satisfação em poder dizer que trabalhei ao lado de 12, né, companheiros, 12 amigos que puderam contribuir também
para o desenvolvimento de Pacajá, porque eu sempre falo que um vereador, ele tem um poder muito grande, né, dentro da Câmara de Vereadores. Ele tem um poder para poder contribuir, né, e ajudar o município a desenvolver, como também ele tem um poder de frear e não deixar que Pacajá desenvolva, né? É verdade. Isso é muito interessante. Júnior, qual é a tua formação, cara? Tu tem alguma formação? Cara, quando eu entrei na política, eu estava concluindo ciências contábeis, né? Entendi. E aí, por esse vai e vem da política, por essa demanda, né, muito grande, eu não consegui, né, dar continuidade, né? Mas ensino superior incompleto, né? E aí, talvez, eu acredito que se a política deixar esse espaço para me concluir, que eu acho difícil, a gente que, né, batalha muito dia e noite, é difícil a gente poder conciliar, né? Porque é meio puxado. Quando o legislador ele não se preocupa, rapaz, tem uma moça aqui que eu tô para dar um murro nela. Ela tá me atentando, eu vou dar uns tapas nela. Quando o legislador não se preocupa com o bem-estar do município, ele vai ter tempo. Eu falo sempre isso. Sim. E quando o vereador, ele de fato, ele assume o papel de vereador, e uma das coisas que eu parabenizo a Câmara de Vereadores desse mandato que está findando, como você falou, foram pessoas que de fato abraçaram a causa do município, abraçaram o projeto da gestão, fizeram uma grande parceria, né? E foi um grande trabalho feito juntamente com a gestão, claro, a Câmara, porque a Câmara de Vereadores ela tem um grande poder mediante a uma gestão pública. Isso é muito interessante. A questão do eu ia te perguntar o que te levou à política, mas já até comentamos sobre isso. Foi uma grata surpresa para você, Júnior? Estar na política gerou muita preocupação ou te gerou mais alegria do que preocupação? No início, hoje a preocupação é muito maior, né? Porque Sim. Quando eu digo que é o candidato surpresa, quando você entra na política e que as pessoas não conhecem o teu potencial e não sabem do propósito que Deus tem na tua vida dentro da política, aquilo ali, aquele ali só vai ser mais um, só é para completar o partido, e até então é um pouco mais tranquilo, né? Uhum. E aí, quando a gente veio encarar a primeira eleição, eu digo que foi bem mais tranquilo, né, do que essa segunda agora. Menos preocupante. Menos preocupante, até porque eu não tinha o trabalho que eu tenho hoje, né? Eu não tinha... Eu era apenas um servidor público, né? Um fiscal de obra anteriormente. Sim. E que não assombrava ninguém, digamos assim. Não, isso é mais um, entendeu? Isso aí você vai subir de escada. Exatamente, entendeu? Só que aí tem muita gente que está dentro da política e pensa que política só é política. Não tem propósito, não tem Deus, entendeu? E Deus a gente sabe que é em primeiro lugar. É verdade, viu, cara? Isso é uma parte fundamental. Tudo, eu falo sempre, tudo no propósito de Deus. Não adianta você querer algo que, se não for da vontade de Deus, não vai chegar. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente, a Janaína Fernanda, que é a doutora Janaína, né? Sim. A Elma Santos, o Jonathan Ribeiro, mano, boa noite aí. Deixa eu ver aqui, tem uma galera ligada, o Daí Araújo. A Ayane Caroline mandando boa noite. Ligona nossa. É amiga, né? Parceiro, né? Laércio Coelho. Laércio Coelho, parceiro. Cara aí tá estourado, ó. Parceiro meu. Me acompanhou na outra política, nessa também. Dá um abraço aí pro Laércio aí. Laércio, o cara parceiro, gosto do Laércio. O cara, gente boa pra caramba. A Eliana Aparecida tá mandando boa noite. O Anderson Santos, é esse aqui? É esse cara aí. Esse rapaz tá aqui. Carnegão bonito, rapaz. Mandando boa noite aí pro vereador. Eita, Givan Silva. Boa noite, Carl. Estamos ligados do Motax, ó. Galera do Vamos Mototáxi. falar daqui a pouco sobre a questão dos Motax aí, que você é um cara que deu um apoio incondicional. Sim. Aí. O Júlio César mandando boa noite. É o doutor, é o doutor Júlio?
Não sei se é o doutor. Eu acho que sim. Eu tô aqui de paletó aqui, eu acho que é doutor Júlio. Júlio César. É o Paulo Bahia, lá do 338. Boa noite, meus amigos. Calmax, vereador eleito agora. Cara, pra mim foi. Eu fiquei muito feliz do Paulo da Cerejito. Sim. Vai estar no podcast com a gente, vai fazer com todos. Foi um candidato surpresa, né? Deixaram ele quietinho lá. Não, mas pensando... eu sabia que o Paulo ia ser bem votado. Como eu falei de você na campanha de 2020, eu sabia que o Paulo ia bem votado. Meu sobrinho José estava no mesmo partido que ele. Sim. E eu sabia que o Paulo ia ser bem votado. Eu conversava muito com o Paulo Rossi. Ele trabalhou comigo no Secretaria de Cultura, né? Eu fui secretário de diretor de esporte. Então a gente tem muita afinidade. Sim, é verdade. Né? Então, assim, o Paulo, a gente passou 4 anos. Ele passou 4 anos fazendo política, cara. Ele passou 4 anos visitando. E diga-se de passagem, ganhou a política sem dinheiro. De forma limpa, né? Sem dinheiro, exatamente. Então, assim, agradecer o Paulo tá ligado com a gente. Abração aí pra esse guerreiro, né? Vai estar junto contigo durante 4 anos aí. Vamos estar sorrindo, chorando junto. Muito bacana. Gente, um pouquinho de cabelo que ele tem, ele vai perder. Pode avisar. Já caiu tudo, cara. Não tem mais não. Eu tô deixando ele mandando um abraço também aqui. Deixa eu ver aqui. Ronderson Costa Campo mandando uma palmazinha aqui. Deixa eu ver. A Gleidiane Conceição, meu vereador de pressão, o Antônio Francisco, boa noite aqui, né, agradecendo, amigo Júnior, Deus abençoe, tamo junto. Aí mandando, deixa eu ver, tem a Aline Polon do Bom Jardim, minha parceira, gente boa, sempre tá assistindo a gente. Aline Polon. Ela teve comigo na passada, aí o Aeronaldo saiu? O Aeronaldo foi e me tomou, rapaz. Aeronaldo. A Linda dizendo aqui, boa noite, parabéns, vereador Jean Nascimento, pela sua reeleição, Deus abençoe sua trajetória. Gabriel, dando boa noite aqui a todos, meus parabéns aí para você, vereador Júnior Nascimento. A gente, chegando também, daqui a pouco vai estar lendo mais, né? Cara, tem parente teu na política? Cara, eu tenho um primo chamado Avelino. E ele acho que já está no 4º ou no 5º mandato. Lá em Viseu. Lá em Viseu. É mesmo? É o único que eu tenho. Tá no sangue, né, cara? Tá no sangue. Pingou um pouquinho de sangue lá pra cá. Já pensou? Passei na hora da distribuição e pingou já foi. Eita. Então tem quantos anos de mandato lá? Quantos mandatos? Cara, eu acredito que se ele não foi pro 4º, ele foi pro 5º agora, ó. É um cara todo tempo bem votado lá. É mesmo, cara. Vou até pegar umas aulas com ele lá, que é pra ver se a gente... pelo menos o segundo já foi, né? Você elegeu pela segunda vez. Você foi eleito em 2020 aí e foi um dos bem votados. Vamos falar dessa situação da tua votação de 2020. Já falamos da trajetória e tal. Tu foi o 9º mais bem votado de 2020, no geral. No geral. E o segundo partido. Isso. Foi surpresa pra você, Júnior? A votação de verdade? Sim, de verdade. Foi uma surpresa fora do... Tipo assim... o propósito, Deus já tinha falado que eu seria eleito, né? Eu recebi essa bênção e fiquei comigo. Só que aí o tempo passou, foi. E aí, meu parceiro, quando abriu as urnas, né? Tu falou assim, ó. Meu amigo, 441 votos. Né? Fui o 9º colocado, quando atualizou tudo lá, o 9º colocado de 13 vereadores. Aí tu imagina aí, um cara, eu tinha 11 anos só que morava em Pacajá. Né? Politicamente 1 ano e meio. 1 ano e meio fazendo política. Né? Anônimo na política. Né? A primeira vez candidato, 441 votos. Meu amigo, isso aí é gratidão. Se eu passasse o resto da minha vida de joelho, não pagava esse propósito que Deus fez na minha vida. Tu aumentou quantos votos da passada para essa? Vou fazer as contas agora. Pode essa fazer. Aqui... Tu tirou quantos agora? 766. 400 e quanto? 441. Então tirou 300 e uma fração aí, 320 e poucos aí. 325. A diferença. Aumentou. Tem um cara que não se reelegeu, mas que aumentou muito a votação dele, que foi o Clebinho. Né? O Clebinho aumentou, acho que também mais de 200 votos. Né? Ele tirou 602 votos, se eu não me engano, foi 601 votos na primeira. E agora ele foi para 700 e poucos votos. Foi 658 e 659. Ele aumentou um voto de uma para outra. Na passada. Agora ele foi para quase 800 votos. Ele foi muito bem votado. Foi muito bem votado. Né? E isso, Júnior, por que eu estou falando isso? Quando uma gestão é boa,
Quando os vereadores são ativos que eu falo é de estar na ativa mesmo, de estar fazendo o trabalho de vereador, fiscalizando, correndo atrás, dando suporte para a sociedade, buscando benefício para a sociedade, isso reflete, cara. Isso reflete. O Edésio saiu de 400 e poucos votos para 1.100 e poucos votos. O Elias tirou 400 e poucos votos, foi para 1.220 votos. Né? Você aumentou 325 votos. Se você for analisar, até os vereadores que não se reelegeram aumentaram a votação. Né? E isso é sinal que o trabalho deu certo. É porque assim, Carl, geralmente todo político que mexe com a política, que ele vai fazer uma análise, ele vai olhar o teu histórico, entendeu? Verdade. Só puxa o microfone um pouquinho para você. Isso, pá, pessoal. Beleza. Só luxo. Ele vai olhar teu histórico, entendeu? Sim. E aí, vamos lá. Se você for olhar o histórico dos vereadores de 2017 a 2020, tava todo mundo ali de um padrão, né, mediano, né? Sim, o mais votado foi o Raimado Bom Jardim, né, que lá é um colégio eleitoral muito grande, tem 3.000, quase 4.000 eleitores, e ele foi o único vereador eleito na passada, nessa que a gente está afindando, e o único eleito e o mais votado. Aí você olha... E com 600 e pouquinho votos. 600 e poucos votos. Agora o Santos elegeu lá com 800 e poucos votos. Não, 606, salvo engano. 606. 606, né? Ele foi o sexto do MDB, né? A ser eleito, o último no partido, tô falando. Então, assim, cara, é muito bacana. A Násia do lanche tá pedindo mandar um abraço pra Lázaro ali. Pediu um lanche lá, não foi? Rapaz, a NASA é uma parceira nossa aí, ó. Que tinha dia que a gente saía dos comícios aí, ela esperava a gente até meia-noite lá. Nasa, um abraço aí. E tem um recado pra te dar, viu? Tu vai ter que me aguentar mais 4 anos aí, viu? Essa é uma eleitora fiel, viu, meu amigo? Gente boa, né, cara? A Nádia, eu conheço a Nádia, é minha amiga. A Nádia Regina, né? A doutora Janaína, tô mandando um abraço aqui, fala meu nome para o Júnior Júnior Pedro. Quem é o Júnior Pedro? Pedro Lucas, é o Pedro Lucas, é meu enteado. Tá. Então manda um abraço aí, viu, Pedrão? Dá pressão. O Dilson mandando boa noite. Seba Oliveira, Júnior, meu amigo, irmão. Nós vamos mandando abraço, muita gente mandando mensagem. Gabriel, mandando boa noite aqui para você, Júnior Nascimento. Eu sou o Gabriel Glista. Você sabe quem é. Parceirão, Gabriel aí. Forte abraço aí. Gente boa, tá dizendo lá que tá. A Ian tá mandando abraço, a galera tá mandando mensagens aqui. Cara, vamos parar um pouquinho, vamos fazer um. Eu tenho alguém que mantém esse projeto, né, bicho? Tem que agradecer esse povo, porque senão não vai ter mais. Se não tiver os parceiros, a gente não consegue funcionar. Eu quero agradecer aí a Provenet, seu provedor de internet. Agradecer meu parceiro Paulo Abimael e toda a equipe da Provenet, a banda larga melhor da região, com certeza é na Provenet. A Provenet hoje está nos 4 cantos do município de Pacajá, Anapu e toda a região aí. É uma internet de qualidade diferenciada. Eu agradeço esse menino aí de coração, porque foi a primeira empresa a acreditar no projeto do Calmax, de verdade. Bora lá? Chama pra frente aí. Sicredi, né? Que nessa questão de dinheiro, também de parceria, de credibilidade, essa cooperativa que é abençoada. Agradecer ao nosso gerente Éder, né, pela parceria. Você quer fazer o seu financiamento rural, financiamento no CPF e também na sua empresa, é só procurar o Sicredi. Sicredi, o Éder vai estar com a gente aqui. A gente faz a cada 45 dias, a gente faz um podcast com o Sicredi, que é um contrato que a gente tem, uma parceria. E aí, daqui uns 10, 15 dias, a gente vai estar aqui de novo com o Éder, que é o gerente de Pacajá e o gerente de Anapu, fazendo um bate-papo aqui na nossa mesa, tá certo? Chama pra frente aí, Henrique, vai lá. Alto Posto Tamborim, compromisso em atender com qualidade. Agradecer meu parceiro Arivaldo, grande parceiro aí, ó. O grande parceiro, cara, gente boa demais. Terça-feira ele vai estar com o Santos, né? Que é um grande parceiro do Santos aí, o Arivaldo. O posto Tamborim, Júnior, ele chegou aqui, eu acho, primeiro que eu tenho quase 40 anos aqui. Quando eu cheguei já tinha o posto Tamborim, que é chamado de posto Jacaré. Ali onde é o Bambu hoje, ali era o Tamborim, ali é um postozinho. E aí tem mais de 20 anos que o Arivaldo tá com ele, né? Comprou e é um grande parceiro, né? O posto Tamborim é um posto diferenciado aí. Abraço, meu irmão Arivaldo, que Deus abençoe. Vamos pra frente? Aí, Supermercado Rio Novo, todo dia da economia. Agradecer nossa parceira, nossa amiga Lúcia, né? Que é uma grande parceira. Todas as terças-feiras aí tem aquele sacolão de verduras. Lá você vai encontrar secos e molhados, né? Bebidas quentes e frias, açougues e muito mais para você pelo menor preço lá no Supermercado Rio Novo.
Tem mais um no bloco? Chama mais um, IP Auto Center. Conhece, rapaz? Confiança, credibilidade e qualidade. Meu parceiro Orleans aí é um cara diferenciado, é um cara que de verdade abraçou nosso projeto e a gente fica muito feliz. Quer dar manutenção do seu veículo, é só procurar ali a IP Auto Center. Orleans, meu irmão, abraço. Fiz um podcast com ele aqui, foi um bate-papo, cara, muito bacana. Pensa, foi um bate-papo sadio, aquele bate-papo assim que se eu pudesse passar mais 2 horas conversando com ele, demorou umas 3 horas, não? Passou umas 2 horas e pouquinho. Porque de vez em quando a gente faz um podcast lá na loja dele, lá naquela salinha lá. Quando eu vou pra lá também, 1h30 de conversa, 2 horas ali. Passa pra frente, Henrique. Tem mais um aí no bloco? Tem aí, ó. Caba velho bonito. Você tá doido. Júnior, vamos falar um pouco aí do seu trabalho como vereador, cara. Nós sabemos da dificuldade que é, sabemos que não é fácil. Você que não tinha sido nunca envolvido em política, trabalhou em gestão pública durante 4 anos e já assumiu uma cadeira de vereador no município, né? Vamos falar um pouquinho sobre as emendas parlamentares. Você conseguiu buscar alguma emenda? Você conseguiu trazer algo para o município? Que é claro que você tem seu trabalho, a gente sabe toda a história, todo um contexto, mas está conversando sobre todo esse teu trabalho de vereador que está findando agora esses 4 anos e vai recomeçar aí um trabalho pela frente. Sim. Cal, assim, graças a Deus... consegui conhecer 2 deputadas muito aguerridas. Uma é a Ana Cunha e a outra é a deputada Alessandra Abbe, que é a esposa do Dr. Daniel, prefeito de Ananindeua. Certo. E com elas a gente conseguiu 450 mil em emendas para a saúde. Inclusive essas cirurgias eletivas do programa do qual nosso prefeito André Rezende lançou esse programa, os médicos foram custeados através dessas emendas, né? Essas cirurgias de cataratas, né? Tu lembra quantas cirurgias? Foi mais de 300 cirurgias? Foi, Ave Maria, acho que era 300 por vezes que os médicos vinham aqui, né? E a gente fica muito feliz, Cláudio, a gente poder presentear o povo de Pacajá, né, através das nossas emendas. O André, que eu sempre falo que não é só um político, não é só um prefeito, é um cara muito humano, né, se sensibiliza muito com a dificuldade do povo e é o cara que tem vontade e faz acontecer, né? Verdade. Então, aquelas cirurgias foi uma emenda parlamentar solicitada por você, no caso. Exato, exatamente. Isso é legal. Quais foram as deputadas? A Ana Cunha, né, que é deputada estadual pelo 6º mandato, eu até brinco com ela que só ela é hexa, o Brasil não vai conseguir. E a doutora Alessandra, que é a deputada federal mais votada do estado do Pará, né? Pois é, cara, foi uma grata, pra mim assim, foi uma grata surpresa, porque eu sabia que era deputada, mas assim, cara, a votação dela foi expressiva, cara, foi um negócio fora do normal. Teve mais alguma emenda tua, cara, que você buscou? Foram essas, né, que eu consegui, foram essas, para a saúde, né, a gente viu as dificuldades, né, a gente viu as dificuldades que era na saúde, eu conversei com o André disse, cara, vê o que tu consegue com a tua deputada, e aí eu prontamente fui em Belém, conversei com elas, e aí o município de Pacajá foi contemplado com isso, e a gente espera para esse mandato que vem a gente possa conseguir muito mais, dobrar, triplicar o que a gente puder trazer na área da saúde, principalmente. E assim, eu percebi uma coisa nessa gestão, e alguns que passaram também por aqui, claro, a gente tem que dizer isso, que não foram partidários. Porque não pode ser, cara. O gestor que é partidário, ele acaba com o município. E assim, parabenizar o André e alguns outros prefeitos que passaram por aqui também, que não era desse jeito, mas eu estou falando da atual gestão, comentar em relação ao André. O André é um cara que ele buscou emenda de todos os partidos, de onde vieram, não tem esse negócio de A, de B ou de C, que é direita, esquerda ou centro. E até comentei com ele no último podcast que fiz com ele aqui, comentamos sobre isso. O importante é o recurso vir e fazer o benefício para a sociedade. E isso é o mais importante. Eu acho que isso é muito bacana. A Nádia Regina está pedindo você mandar um alô para ela. Pronto, Nádia, minha amiga. Um abraço aí. Agora não manda não para ver, viu? A Aretusa Nascimento, quem é? Conhece? Minha irmã, meu querido. Minha irmã, essa parceira que esteve aqui comigo na campanha. Mande um abraço para ela. Vou mandar, viu? Minha irmã, um abraço e um beijo para você, para a Ariana também, que é minha irmã, a Aritana, minha mãe também, que está nos assistindo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vocês têm sido o nosso sustento,
né, se manter de pé aí pelas orações que a senhora sempre fez. Tá? Um beijo. Isso é muito bacana. Pronto. Valdo Costa, que é meu irmão, tá também ligado. O Gabriel tá dizendo aqui, Karl Marx, meu nome é Gabriel Gleidista. É isso? Gabriel Gredista, pô, meu parceirão aqui. Pois é. A gente fiscalizou ele na EGESA. O André, mesmo? Bicho, eu vou te falar, a cabeça dele é pequena, mas ele pensa muito, viu? Qual André Rezende? O André Rezende. Com aquela cabeçona? Porque ele pegou, ele pegou todos os caras que trabalhavam na EGESA, na Torque, inclusive o Gabriel é um deles. É mesmo, cara? Pô. E botou para trabalhar, botou estrutura de empresa grande para trabalhar aqui dentro de Pacajá. O que trabalha na obra, Marquinho Dutra. Marquinho Dutra. Eu fiscalizava ele na Torque. Também trabalhava e tinha conhecimento de asfalto. Com certeza, de asfalto, terraplanagem. Outra coisa, fez eu lembrar aqui uma situação. Quando a empresa Lorenzoni veio para cá, para Pacajá, ela instalou uma usina de asfalto, né? Uhum. E eu era fiscal tanto na rodovia quanto também no laboratório. Então, tudo que tu imaginar, a terraplanagem, né, pavimentação de subbase, base, CBUQ, que é o asfalto, o pinche popularmente falado, eu conheço e tenho, né, competência para poder cobrar. Tu tem um conhecimento na área, terraplanagem, tu trabalhou na área, né, cara? Muitos anos. E aí, o que é que aconteceu? Eu chamei o André, né, e falei assim, André, vamos fazer uma visita, uma vistoria na usina de asfalto? Aí ele, vamos lá, Júnior, e tal, assim que estava instalando elas. E aí o que é que acontece? Nessa vistoria que a gente foi ver, tinha alguns itens que estavam faltando, né? E aí eu cheguei para o André e perguntei, eu tenho até hoje o vídeo, eu falei, André, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta como amigo, como parceiro de política, uhum, e não como legislador, né? E eu quero te ouvir sobre isso. Meu amigo, você quer ser um prefeito que tem a fama de fazer asfalto sonrisal, asfalto farofa, que nem a gente vê muito por aí em algumas prefeituras e tudo mais, ou você quer ser o prefeito do asfalto de boa qualidade? E aí eu lembro como se fosse hoje, cara. Ele foi e falou assim, Júnior, se for para mim fazer um asfalto de má qualidade, eu nem quero fazer, meu parceiro. Eu nem quero, nem conte comigo. Eu digo não. Pois essa é a pergunta que eu fiz como amigo. Porque se tu fosse o contrário, aí eu ia agir como legislador, porque o papel da gente é cobrar qualidade. Sim, com certeza. Aí eu cheguei, chamamos o laboratorista da empresa, da usina, e falei, meu amigo, tá faltando o cimento aqui nesse traço de asfalto aqui. Que eles não tinham colocado o silo de cimento. O cimento, Cal, é para dar uma estabilidade no asfalto, entendeu? Uma consistência maior. Consistência, né? Uma resistência maior ali. Sim, porque, caso contrário, se isso não for cobrado, acontece igual a gente já viu acontecendo muito. O descanso da moto, né? O pé chamado, fura, né, o asfalto e acaba caindo, trazendo prejuízo, né, para o cidadão duas vezes, que é o prejuízo da moto e o dinheiro dele que está sendo investido no asfalto ali, que não está valendo de nada, né? Então hoje, né, essa qualidade de asfalto que a gente tem no nosso município, né, a gente deve muito à competência dos vereadores que têm conhecimento, graças a Deus, na área, igual eu, e ao André também, por ser um gestor que escuta, né, que atende. Verdade. E que vê realmente o caminho certo. Eu acho que é muito ruim, Júnior, quando você vê um recurso público que é nosso sendo investido de forma errada. O que é investir de forma errada? É fazer um trabalho, fazer uma obra de má qualidade. Porque quando a gente está fazendo um trabalho que seja particular, a gente quer fazer bem feito. Por que o público não pode ser bem feito? Tem que ser bem feito porque é um dinheiro público, é um patrimônio nosso que vai ficar no município, para o prefeito passa, o vereador passa e a prefeitura fica ali, cara. Entendeu? O Hélio Souza, meu amigo de fé, meu camarada, admiro muito o Júnior Nascimento, o Hélio Souza Batista. Abração aí, Hélio, meu filho. Forte abraço, viu, pra você. Seu parceiro? Junto. Parceiro nosso. Jardel tá mandando aqui uma boa noite. Falou Jasmin, tamo junto, meu vereador Júnior.
A Natália de Paula Rebeca tá aqui assistindo, falando oi para o papá. Tua esposa, minha né? Princesa, minha esposa. Um beijo, ó, para vocês que estão nos assistindo. Tá sogra, sogro, cunhada, papagaio, tá todo mundo assistindo ali. É mesmo, que legal, cara. Mandar um abraço, pessoal. O teu sogro é o cara que... Ele sabe que ele mora aqui. O Hamilton é um cara que eu tenho um grande respeito por ele. Foi um parceiro de bola. Inclusive, no dia que eu acidentei, dia 10 de maio de 2012, eu joguei contra ele. Ganhei do time dele, viu? Ganhei do teu time. Tá vendo? Ganhamos de 2-1 lá no alto. Cuidado, depois... que ele é competitivo, vai querer marcar uma revanche, viu? Só se for no basquete. No basquete, na cadeira de roda, eu desafio ele. Bora, Milton. Bora? Tá convidado, viu? Quiser fazer um X1 no basquete, na cadeira de rodas, eu tô dentro. Mas que ele tá ruim do joelho, não vai dar conta, não. Não, mas agora ele sentado, ele pode. Hamilton, meu irmão, um abraço. Tá, que Deus te abençoe. Eu tenho um grande carinho por vocês, você sabe disso. Né? Júnior, os benefícios dos bairros, cara. A gente via sempre vídeo teu andando do bairro, Nova Conquista, Zona 7, em tudo quanto é lugar. Vamos especificar algumas coisas, que eu sei que você é um cara guerreiro, que lutou juntamente com o André, buscou parceria, sabe, buscou parceiro, conversou com o gestor, levou benefícios para as comunidades, e isso é o papel do vereador, além de fiscalizar, legislar e fazer esse trabalho de aproximação da comunidade com a gestão pública. Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí, cara. Sim, isso é muito interessante, Carl, essa pergunta. Eu falo que eu fui o único vereador que levei a saúde nos bairros, né? Antes de eu estar... Tu tinha um programazinho que levava... É verdade, né, cara? Isso, a gente levava junto com o prefeito André, em parceria, que tem o odontomóvel, né? Uhum. E aí a gente levava o odontomóvel, levava médico, levava o dentista, enfermeiro, a gente levava advogado, levava também corte de cabelo gratuito e doação de roupa, calçado. Então isso era um sonho que eu tinha no meu coração, de poder executar, e juntamente com o André e com as nossas deputadas também a gente conseguiu. E isso, a política acabou te proporcionando isso na sua vida? Isso é maravilhoso, Carl. Legal, a gente conseguiu levar no bairro Nova Conquista, conhecido como Antigo Matadouro, né? Levamos na Vila do Padre a saúde nos bairros, levamos aqui na Praça da Bíblia. Na Praça da Bíblia já foi com a carreta da deputada doutora Alessandra, que é uma estrutura muito grande, e a gente pôde contemplar aqui na Praça da Bíblia. Aí em seguida levamos para o bairro Novo Horizonte. Pelo bairro Novo Horizonte eu me encantei, porque eu vi a necessidade muito grande, a gente pôde levar lá por 2 vezes, né? E o último bairro, tem aquele ditado que o pessoal fala: casa de ferreiro, espeto de pau, né? Faltava eu levar no Alto Bonito, que é o bairro que eu resido, né, que eu moro, e aí eu pude levar até o Alto Bonito, e o povo, até hoje, depois que eu fui pedir o voto lá, o pessoal lembrando: você foi o vereador que trouxe aquela ação, ajudou muito, atendeu o meu filho, questão de pediatria mesmo. Verdade. Foi um dos que mais, né, foi usado lá. Júnior, o Alto Bonito tem 3 vereadores lá, né? 3 vereadores. Tá, você, o Edésio e o agora Wagner. O Wagner. Tinha 2 agora. Se já era Alto Bonito, meu amigo, agora vai ficar lindo demais. Agora não apanha só 2, não, apanha 3 agora. Também, né? Tem esse lado. Pois é, Júnior, Henrique, vamos fazer mais um bloco aí, que a gente tem que anunciar nosso povo. Vamos anunciar nosso povo aí, que não nos apanha. Sabe adorado, a força do Nelore. Meu parceiro Fabrício Hipólito, né? Você quer fazer um melhoramento no seu rebanho, é só procurar o Fabrício ali na Fazenda Saber Dourado, e com certeza você vai ter aí o melhor melhoramento genético da região. O Fabrício já esteve comigo em 2 podcasts, vamos fazer, que é um ciclo de 3, né? Tá marcar conversar com ele essa semana, pra gente marcar o outro podcast, para ele fechar o ciclo do trabalho, do trabalho que ele faz nessa área de nutrição. O Fabrício é um cara, eu sou fã do Fabrício, eu sou suspeito de falar do Fabrício, que eu sou fã dele, né? Então assim, ele é um cara diferenciado, é um cara ímpar. Agradecer ao Fabrício. Falei, meu irmão, K-Center, peças e serviços, né? Cada manutenção do seu veículo aí, dá aquela manutenção do teu carro na parte elétrica, quer fazer a troca de óleo, né? Manutenção do freio, troca de correia dentada e muito mais. É só procurar ali a K-Center, peças e serviços, falar com o nosso irmão Agis, que é um grande parceiro, está lá à disposição para você, tá certo? Agis, mas tem muita gente que conhece como Jack, viu? Jack? Eu não sabia. É verdade, né, cara? Quando ele trabalhava aqui em cima, aqui chamava a oficina do Jack, que eu trabalho com o pai
pai dele. As raízes, né? Alisson, meu irmão. Tô te descobrindo aqui, viu, Jack? Bora lá. Olha aí, conhece aí? Pais e Filhos, Clínicas Odontológicas Janaína. e Harmonização Facial. Doutora Janaína mesmo, ela tá assistindo a gente. Um abraço. Eu falo direto aqui, quer dar uma reformada na sua boca, quer mudar o seu visual, né? Só procurar a doutora Janaína ali, a doutora Rose, né? São grandes parceiros aqui do projeto. Tá com a gente há bastante tempo. Aí agradecer o pessoal da Pais e Filhos, Clínicas Odontológicas e Harmonização Facial. Fizemos um podcast, conversei com a doutora Rose alguns dias, 15 dias atrás. A gente vai fazer mais um podcast para falar do trabalho delas, que assim, é diferenciado. Inclusive, depois desse podcast aí, tu ficou até mais bonitinho. Acho que tu fez alguma coisa, não? Eu tô começando, já comecei a mexer no tratamento. Agora, da semana que vem, agora, já conversei com ele, a gente vai vou retomar o tratamento aqui, que eu vou ficar gato, cara. Você tá doido. Ajeita aqui, ó, teu cabelo aqui, tá? Ajeitar o cabelo aqui. Bora lá, Henrique. O Henrique tá ali sorrindo lá. Rapaz, respeita mais velho, rapaz. Agora, cara, líder de campo, compromisso com o homem do campo. Nosso parceiro Celso. A melhor cerca elétrica do mundo. De verdade, do mundo, que vem se não me engano, da Nova Zelândia, que ele exporta, vem lá daquela parte do gelo lá. É o que o Celso vende em Pacajá. Cerca elétrica de qualidade, né? Quer procurar aí para comprar um mineral. Além disso, ele é um veterinário que dá atendimento aí para tua fazenda, né? Comprar mineral, comprar celas, acessórios. Agora vai começar a exposição aí, né? Aí o pessoal quer comprar botas e muito mais, vai ter lá na Agropecuária Líder de Campo. Agradecer, meu parceiro. Valeu, meu irmão. Chama, tem mais um ainda no bloco? Tem. Esse é o cachorro. Chama de cachorro. Sabe por que ele chama de cachorro? Não. Ele vendia cachorro quente antigamente. Ah, é? O Adali tem uma grande história, cara. Cara, gente boa. A história do Adali é diferenciada. Eu vou trazer o Adali para fazer um podcast e contar a história dele quando ele vendia cachorro quente na rua, na bicicleta. Tá? Eu vendia na bicicletazinha. É a Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa, né? Que é comprar cimentos, caixa d'água, tintas e muito mais, né? Porcelanato e muito mais. É só na Cia de Construção Pimentel. Você vai passar lá, com certeza você vai ter um atendimento menor preço da cidade. Eu dali, meu irmão, um abraço, valeu. Acabou? Apareceu um cava bonito aí. Eu tô sentindo falta de uma forte aí. JK, cadê a JK? Tá aí dentro. Tá aí? A JK? Eu pensei que senão ia chamar o Fabrício Júnior. Não, tá aí dentro. Da TJK e tem Centro Elétrico também, tá nos próximos blocos aí. Pronto. Galera topada ali, a gente boa. Agradeço que as meninas ali são parceiros demais. Cara, o benefício do bairro. Teve mais algum benefício assim que você levou? Até questão de torneio, de trabalho social, teve mais alguns trabalhos voltados para isso? Sim. A gente fez torneios de futebol, né, no bairro Nova Conquista, né? Inclusive a gente até levou o Demutran lá na época, participou, fizeram um time, jogaram com a gente, levam bola. Agora no Dia das Crianças teve também. E no Sol Nascente também, né, a gente pôde levar. No bairro Nova Conquista, Calde, falando aqui, a gente levou para lá energia, iluminação pública, levamos transporte escolar. Deixa eu te perguntar sobre isso, sobre o transporte escolar, porque eu vi que até vi uma imagem tua vez ir lá com o André para fazer isso. Isso, a entrega, né? Isso. Levamos transporte escolar no Nova Conquista. E também, você olha lá, o bairro é outro bairro. Eu falo que é o bairro do meu coração, igual os outros também são. Mas o Nova Conquista, a gente pega ele desde o início, né? Porque até não tinha rua. Tu tem identidade com aquele bairro ali, né, cara? Sim. Quando eu falo Nova Conquista, eu lembro do Júnior Nascimento. Exatamente. Tem uns 30 vídeos teus lá, não tem? Tem. Sabe por quê, Cal? Foi o bairro assim que foi o primeiro trabalho que eu fiz, porque o papel do vereador é fiscalizar e legislar, a gente sabe disso. Sim. Só que o que tocou mais forte no meu coração é você poder usar a política para você ajudar o próximo. É verdade, cara. Entendeu? E aquele bairro ali, por ser um bairro, né, que precisa das políticas públicas, a gente foi, estendeu a mão e a gente pôde levar muito benefício àquele povo lá. E eu sou muito grato a eles, né? Tem a dona Dora, que é a presidenta lá do bairro. Minha amiga demais. Gosto dela de coração. Tem lá o pastor Francisco, né? Tem várias pessoas ali que fazem parte da nossa caminhada aqui. Se eu for citar o nome de cada um, né? Tem o Marcelo, né? Que é o cabo eleitoral forte, meu parceiro, o Marcelão lá, ó. Tem um comércio lá. E aí mandar um abraço para cada um de vocês. E aí a gente também pôde levar no bairro Sol Nascente, iluminação pública, transporte escolar. Isso é legal, cara. E vários outros bairros que a gente tem, o nosso legado também. A iluminação pública, Cal, eu acompanhei desde o início.
né, eu pude estar perto de cada um, porque assim, tem muita gente que não entende. Às vezes pensa que o papel do vereador é só fazer o requerimento, ser aprovado e pronto. Não, a gente tem que estar lá no pé, cobrando qualidade da obra, qualidade do serviço, porque é o povo, né, que chega no vereador e fala: vereador, botaram a lâmpada aqui, mas não acendeu. Inclusive, quero avisar aqui, né, de antemão aos demais moradores, porque assim, pela péssima qualidade que a gente tem de energia, isso não é segredo. Horrível, cara. Né? Na verdade, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha, cara. E aí acaba queimando, né, muita a iluminação pública, e eu acredito que a gente está reforçando aí para poder, no início do ano, do final para o início do ano, no início do mandato, a gente vem com força total aí, o prefeito André já falou, para a gente fazer a manutenção dessas que estão queimadas, né, e a implantação de alguns lugares, e falta bem pouco, né, para concluir Pacajá 100%. Verdade. Tem a Genélia, conhece? Isso aí não é uma sogra não, é uma mãe. Não, porque ela tá usando aqui um perfil aqui, Pedrão. Ela colocou que esse Pedrão aí sou eu, Genélia. É minha sogra, minha sogra. O Eli Carlos, meu parceiro Elinho, Antena, né, que tá narrando o jogo com a gente, tá sempre com a gente. Bom Jardim. Bom Jardim, grande parceiro. Elinho, meu irmão, abraço pra você, que você é um cara diferenciado. O primeiro podcast que eu fiz foi com ele. Foi mesmo, né, cara? Eu fui o primeiro político que fiz o podcast aqui em Pacajá. Foi na TV Pacajá com ele. Com Elinho. Bacana, cara, legal. Muito bom. Abração, Elinho. O Seba Oliveira, manda parabéns ao Júnior. Seba, pense no caba duro aí. Era do lado da ponte, Seba, ou não? Não, ele tá aqui do lado do Canela. Que mexe com o salão? Que mexe com o salão, corta cabelo. Inclusive, ele tem um desconto pra careca, viu? Tem? Vai lá. Seba, lá é de graça pra careca? Como é que é de graça pro careca? Se for, tô indo lá amanhã. Uma cortesia do salão. Cortesia do salão aí. Gabriel tá dizendo aqui, o nosso prefeito aí está de parabéns porque ele tem uma equipe de qualidade. Na área da terraplanagem e pavimentação. E isso faz diferença, né, Júnior? Sim, com certeza. Faz diferença. Obra de qualidade, né? O Gabrielzão aí, meu amigo, falta perder o juiz aí, porque é o cara que cuida da qualidade, né? Dos níveis Porque assim, não é só jogar a terra e passar patrol, não. O cara tem que medir, saber se está na altura certa, camada por camada, e a qualidade também. O asfalto, para ele ser bom, tem que ter uma terraplanagem, uma preparação do solo bem feito. Eu sei que aqui na frente da minha casa aqui eles tiraram quase 2 metros de profundidade, cara. Trocaram o solo. Sim, é incrível, cara, o negócio daquele. Trocaram quase 2 metros de profundidade, colocaram o solo, tiraram de novo, que é para ir em cima de terra podre, né? Para tirar a terra, para dar qualidade. Isso é muito bacana. O Ricardo está dizendo aqui que o Max é muito bom, é uma forma de apresentar aí os legisladores, né, para a comunidade de Pacajá. Eu até comentei no começo, Júnior, e a gente vai estar fazendo com todos os vereadores eleitos. Exatamente para isso, cara. Para a gente mostrar para a sociedade quem são os próximos legisladores, quem elegeram, quem se reelegeram, para estar tendo esse bate-papo bacana que a gente está tendo aqui, cara. Trocando ideia. Somos 13. Olha, a JK passou. Rapaz, e o Yurizão aí? Pense no caba parceiro aí, vamos falar dele início ao fim. Vamos falar dele já. Pode falar já. É o seguinte, nessas minhas andanças, como eu andei todos os bairros, algumas vicinais e vilas, o que a gente mais escuta, eu não conheço todos os vereadores e tudo mais, então é uma forma de apresentar cada um, né? A gente mexe muito com a mídia social, a gente tem uma assessoria que trabalha, né, mostrando o nosso trabalho que a gente faz. Eu sempre falo que a forma que eu trabalho na rede social não é para mostrar que a gente é melhor do que ninguém. Não sei. Porque a fama dos vereadores, né, do modo geral, eu não falo daqui de Pacajá, de modo geral, falar, vereador só aparece 4 anos e tal, e vereador some, não sei o quê. Então, assim, a gente mostrou nessa Câmara de Vereadores que a gente somos vereadores ativos, né, e que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Fazer aqui na história. Mata a cobra e mostra a cobra mesmo. E aí é uma forma de a gente mostrar o nosso trabalho, né, Carl? Sim, cara, mas é exatamente isso. Qual foi o meu intuito no começo? Até conversamos ontem sobre quando eu ia fazer o roteiro aqui, montar o roteiro, a gente estava conversando sobre isso. Qual é o grande intuito disso? É de mostrar para a sociedade quem são os legisladores, para as pessoas saberem. Clériston do Salão
tá dizendo que tá ligado com a gente, que sempre... Que é vizinho aqui da rua, aqui de cima. Grande parceiro, é bem aqui, viu? Bem aqui, gente boa. Ele tá ligado lá e sempre, aí, um abraço sempre pra tá ele. Ligado. Ele acabou de mandar no zap aqui, Pois tem um monte de mensagem no Eu zap acho que aí aqui. tem como tu ganhar um desconto fácil aí, pertinho, pô. Não, eu vou até de cadeira de rodas. Ô, besteira. Gleison, meu irmão, obrigado por estar com ele. Pezão, meu parceiro Pezão, mandando um abraço pra ele. Tá ligado com a gente, tá Pezão do meio. Fiz um podcast com ele, foi legal. Semana agora que vem eu vou começar a fazer os cortes do Pezão pra mim, ó. Pronto. Sapecar no meio do mundo aí. Agradecer o pessoal que tá ligado com a gente. Deixa eu ver aqui. Júnior, a sua votação foi expressiva, cara, na cidade. Eu acredito que foi uns 90% na zona urbana. Sim. Isso foi um reflexo claro do seu trabalho, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa tua votação na área urbana. A minha questão da votação na área urbana, porque assim, a gente sempre ouviu muito falar, vereador é de vicinal fulano, vicinal é de tal, não sei o quê, e eu sempre vi... Vou ficar quietinho aqui na rua. É um campo muito grande aqui, né, com essa ausência de vereador. Então, assim, eu vi vários bairros descobertos, a gente podendo explorar e levar as políticas públicas, né, a esses bairros que precisam também de um olhar, de um cuidado de um político, e assim eu fiz, né? Nesse meu mandato agora eu pretendo fazer, né, ampliar mais ainda, né, para a zona rural também. A gente tem um trabalho na zona rural, mas ainda não é tão forte igual é na zona urbana, né? Pois é, cara. E assim, e é claro que na zona urbana, vamos ser sinceros, falando politicamente, a zona urbana tem um fluxo eleitoral maior, tem pessoas que precisam mais. Eu não estou dizendo que a pessoa da vicinal não precisa, claro que precisa de estrada, vicinais e tal. Mas assim, voltado para o trabalho que você faz, que faz muito trabalho social, né? E isso conta muito. E o trabalho que você faz de estar perto acaba facilitando mais um pouco desse trabalho teu na zona urbana. A única diferença Pode puxar para você, pode ficar lá e puxar o microfone. A única diferença, Cal, é assim que na zona urbana, quando chega a política, aí é minado, meu parceiro, entendeu? Vem todo mundo quer, entendeu? E acaba sendo mais vulnerável, né? E na zona rural não. Na zona rural, quando abraça um vereador ali, tem a chance de 80% ser, né, todo mundo apoiar eles, 80%. É verdade. É porque assim, eu costumo dizer que na cidade é mais concorrido. Muito mais concorrido. Eu vou dar um exemplo. Do Alto Bonito elegeu 3 vereadores. 3 vereadores. Né? Fora os que foram bem votados lá. Cada bairro que eu tirei voto na minha passada, nessa eu dobrei, cheguei quase a triplicar de votos, né? Qual foi o colégio eleitoral que você votou, que você tirou mais voto aqui nessa? É no centro, né? Que é a Luz do Ló. Pois é, lá tu lembra a quantidade? Na passada ou agora? Agora. Agora tem aqui pra te passar. Aí. Tá, você vai anotando aí, eu vou. Cerâmica Monte Cristo, acho que é o Hamilton, né, cara? Me desculpa aí, tava fora da área, né? Agora chegando aqui, chegando na fazenda, né? Mais um abraço aí, meu amigo Calmax. É o Hamilton, né? Hamilton? Tá lá no Pacuruzão. Meu parceiro, um abraço lá no Pacuru. Fazenda. Abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Saúde e sucesso pra nós. E o lanche chegou, cara? Eu não vejo esse lanche. Tá esperando esse lanche? Já passou de 9 horas e esse lanche não chegou. Pode falar, Júnior. 173 votos. Foi o colégio que tirou mais votos? Foi. Foi na Luz do Ló? Na Luz do Ló. Muito voto, cara. Voto. E aí pingou muito. Mas tu chegou a tirar no Bom Jardim, Nazaré? Bom Jardim eu tirei 24 votos. Contou muito? Foi. E no Arataú, 29 votos. Eu tirei 2 no Arataú na passada. Agora tirou 29. 29. No Bom Jardim eu tirei 7 na passada e agora 24. 24, então aumentou muito. Sim. Essa questão da votação espalhada no município conta muito, viu, Júnior? Conta. Na hora de juntar, né? Na hora de... Rapaz, e deixa eu te contar, na hora de juntar, o que aconteceu? Eu acho que essa eleição, na hora de apurar os votos, ela veio da zona rural para a zona urbana. Meu amigo, e aí quando vem da zona rural, e o Júnior Nascimento não saía do lugar, não saía do lugar. 50 votos, você ficou agoniado. Rapaz, tem gente com pressão alta até hoje, eleitor meu aí, ó. É mesmo. Aí, quando foi, meu amigo, subindo, aí quando aproximou para a cidade, a gente começou a subir. Aí ficou Leandro Carneiro em 6º, aí Júnior Nascimento em 5º,
aí Santos em quarto, aí o Santos passou do Leandro, aí eu fui para trás do Santos, meu amigo, eu digo, rapaz, esses últimos % aqui, que eu sei que aqui na cidade a gente vai dar uma alavancada, né? Aí eu fui para quarto, aí o Leandro Carneiro, que é um grande amigo meu, parceiro, pensa no Cabo Arrumado. Todos os três do mesmo partido, quinta, né? Do mesmo partido. Ficou em quinto e o Santos ficou em sexto, entendeu? Então, assim, na política tem muita questão de estratégia, né? De saber qual partido você vai ficar. E aí, um exemplo, o Clebinho foi muito bem votado, mas foi pro PSD. O PSD só fez 3. Se ele tivesse ido pro MDB, que era o partido do prefeito, onde tinha uma conjuntura maior de voto, ele tinha entrado. Ele tinha entrado, né, cara? Tinha entrado com a votação dele. Porque a votação dele chegava na sobra para eleger ele. Exato. É complicado. A escolha de partido, meu irmão, é complicado. É crucial, né? Não é fácil, não. Então, assim, pode falar. O pessoal perguntava assim, Júnior, mas tu foi pro MDB, rapaz. Lá o pessoal fala que tu não chega, não sei o que e tal. Eu digo, meu amigo, é melhor ir para um partido grande, que eu possa brincar, né, de poder, né, pelo menos participar ali da concorrência do voto, do que eu ir para um partido que não faz nenhum, ou que eu não possa nem participar da brincadeira, entendeu? Então, exatamente. Se você não acreditar no teu potencial, sim, não entra na política. O Gabriel está dizendo aqui, meus parabéns aí para você, Júnior Nascimento, porque você é o vereador que acompanha as obras de perto da cidade. Obrigado, Gabriel. Ele está pedindo ajuda lá pro bairro Guaxupé, cara. Lá pro loteamento, Guaxupé? Guaxupé. Pode deixar. Precisando de ajuda lá. Pelo amor de Deus, ajuda. Falei até pro Tim, porque meu sogro ele mora ali na Guaxupé, né? Uhum. Meu sogro mora ali. E aí eu falei assim, Tim, do loteamento Guaxupé pra cá, tu deixa que eu cuido. Pra lá não tem problema, não. Eu tinha um grande parceiro. Eu fiz um podcast com o Tim uns dias atrás, antes da eleição, né? Período da política. Foi antes da política. Foi? Aí agora a gente vai estar fazendo mais um podcast com ele. Henrique, vamos ter mais 2 blocos ainda. Vamos fazer mais um bloco dos parceiros. Agradecer o pessoal aí pra gente, né? Já estamos chegando do meio pra banda do final do nosso bate-papo. Passa rápido, né, cara? Já tá com 1 hora e um bocado aí. É mesmo? Já tá com 1 hora e um bocado. Travou aí? Travou o patrocínio aí? Não, então você reinicia o notebook aí. Daqui a pouco aqui a gente vai fazer os patrocínios. Eu quero primeiro agradecer o pessoal que está com a gente, né, gente? Agradecer pelo carinho. Júnior, fala um pouquinho, cara, desse apoio dos mototáxis que você deu para os mototáxis que retribuíram para você. Foi um trabalho que você fez bacana, eu sempre via você dando, acompanhando eles, e foi assim uma parceria muito bacana. Fala para nós aí, né? Cara, os mototaxistas, eu abracei aquela classe, né? Uma classe assim que foi um pouco desacreditada pelas gestões passadas. Verdade. E aí eu sempre falo que mototáxi é que nem menino criado em rodoviária. O bicho é esperto, é astuto, né? Passado na casca do ar. Eu falo com os amigos meus também que são mototáxis. Rapaz, vocês são... E conhecem a cidade inteira. E ali pra desdobrar eles, meu parceiro, não tem esse negócio só de conversinha, não. Você tem que realmente mostrar trabalho, né? Verdade. E aí, desde o início, né, eu me inseri lá, né, através de alguns amigos que me colocaram lá, né, para abraçar a causa. E o primeiro feito que eu fiz foi conseguir, com a minha deputada Ana Cunha, presentear cada mototaxista, né, com um capacete, que uma coisa que nunca tinha sido feita aqui em Pacajá. Uhum. Né, com 6 meses de mandato, eu trouxe a deputada, a gente presenteou eles com um capacete. Aí depois a gente presenteou ele, né, cada um com uniforme. O colete, né? Colete. Camisa. E aí a gente vem fazendo essa manutenção e também conseguimos, nesse mandato, isentar 3 anos de alvará para eles. Muito bom, cara. Histórico na vida, na cidade de Pacajá. Tem um dedo e a mão inteira do André junto, né, cara? Exatamente, não. Inclusive, né, agradecer ao André por todo o apoio que ele tem dado ao nosso mandato. Agradecer também ao Dr. Rodney, que foi um cara crucial para poder, né, que a gente aprovasse essa lei. E aí tentaram em algumas gestões passadas fazer isso, mas não conseguiram, né? E aí a gente conseguiu através,
enganaram os caras, na verdade, dizendo que ia isentar, quando da fé cobraram tudo. E aí a gente fez tudo baseado na lei, amarrado. Eu sei mais ou menos da história. Pronto. Sei. E aí, até um dia desses, uns perguntavam, Júnior, aí eu digo, meu amigo, o que a gente faz é com responsabilidade, graças a Deus, né? A gente assina embaixo. E aí a gente conseguiu esse feito, né, na vida dos mototaxistas. E aí, cara, eu nunca cheguei para eles e falei assim, ó, eu vou fazer esse benefício para vocês. Para vocês me apoiar. Para vocês me apoiar, não, né? Eu vou fazer a minha parte lá na frente, se vocês quiserem me abraçar. E aí, né, me batizaram como padrinho dos mototaxistas, né? E aí a gente pôde fazer esse trabalho, inclusive mandar um abraço a cada um mototaxista. Eu tenho um irmão aí de fé e camarada que é o Negão, né? O Raimundo Nonato, ele que é o presidente do Asmotap, do Sintap, né? Que abraçou a causa desde o início, acreditou, é um irmãozão que Deus me deu e que eu tenho um respeito e um apreço por ele e por cada um mototaxista, né, que levou o nosso nome nos 4 cantos de Pacajá. Tem uma pessoa aqui, um rapaz falando lá de Goiânia, né? Tá usando o perfil da Mila, que tá dizendo que é o Júnior. Tá dizendo que ele é Humberto Martins, né? Tá dizendo que é o vereador, o futuro prefeito de Pacajá. Rapaz, te sai de confusão. Não me mete em boca não, seu Humberto. Eu sou vereador, durmo tranquilo, viu? O André não dorme não. Dorme não. Deixa aquele menino meio eu falo pra ele, bicho, tu é doido, cara. Ele tá 3 horas, veio 2 horas da manhã, eu vejo ele no telefone mandando mensagem, conversa com ele, veio 2 horas da manhã. Quando o dia é 5 horas da manhã, ele tá no mundo. Você tá doido, né? Não é vida de jeito normal, não. Ó. O Fred Belarmino, mandando boa noite, vereador. A Maria Rosângela, parabéns, Júnior. Deus te abençoe sempre. Né? Isaura Costa de Assis, que é minha irmã, lá de Rondon do Pará, tá assistindo a gente. Legal, tá lá, sempre assistindo a gente. Arlete Borges, boa noite a todos. Arlete, um cheiro pra vocês. Aqui é de Tocantins. Tocantins? Tá em Tocantins, Arlete. Um abraço pra você, um cheiro. Já fizemos o bloco. Não, vamos fazer o bloco comercial, né, Henrique? Falta 2 ainda, fazer mais um, no finalzinho faz o outro. Bora lá? Chama pra nós aí, Posto Pacajá, rapaz, qualidade no combustível 24 horas. Agradecer ao nosso parceiro Wendel Reis, que é um grande parceiro, tem algumas empresas junto com a gente, né, que abastecer o seu veículo. Lá tem também conveniências, tem coisas bacanas pra você ali no Posto Pacajá, aqui na JK. Bem pertinho de você, tá certo? Um abraço, valeu, Wendel, um abraço, meu irmão. E esse rapaz aí, você conhece? Saulo Formen, vestindo sua melhor versão. Saulo é um cara... Tô vestido dele, olha aqui, ó. Mostra aí, Henrique. Mostra aí. Moleque, olha aí. Aqui o Saulozão aqui, ó. Esse aí, o Saulo é um cara... Esse é diferenciado. É diferenciado. Eu fiz um bate-papo com ele, cara. A história do Saulo é muito bacana, cara. Saulo, meu irmão, obrigado pela parceria. Quer comprar roupa, várias marcas. Ele tem as marcas dele, né, cara? No boné, né, na calça. Um dos diferencial dele, né? Ele é um diferencial. E tá crescendo muito. Óculos, né? Tudo lá. O Saulo é um cara diferenciado. Saulo, meu irmão, obrigado pela parceria. Tamo junto e misturado. Tem mais uma, chama lá pra nós. Aí, Centro Elétrico, material para construção e elétrica em geral. A nossa parceira Joiane, muito obrigado pela parceria. Da base ao acabamento, você vai encontrar ali na Centro Elétrico, né? Material para construção, material de acabamento e muito mais na Centro Elétrico. Valeu, Joiane, um abraço, minha querida. Top Lanche, olha aí, o melhor lanche da cidade, com certeza. É no Top Lanche Delivery, é só você ligar no 91991557980. Top Lanche tem almoço, viu, cara? Muito bacana. E bom, viu? Almoço bom, entrega na tua casa, você almoça lá. É muito bacana o Top Lanche. Alessandra. Gente boa demais. Grande parceria nossa aí da Top Lanche. Obrigado, minha querida. Que Deus abençoe, tá bom? Bora, chega pra nós. Aí, Equilíbrio Nutrição Animal, né? Equilíbrio aí, mineral, proteinado e rações em geral. Do meu parceiro Fabrício Hipólito. Tem a fábrica em Pacajá, entrega na região inteira, né? Você quer melhorar aí a alimentação do seu rebanho, é só procurar Equilíbrio Nutrição Animal, ali ao lado do Hotel Jeane, do outro lado da ponte. O Hotel Jeane te apoiaram o pessoal na passada, né? Você tava junto de novo? Tava não, né? A minha mãe em Pacajá é a tia Giane, que é verdade. Exatamente. Vamos terminar os patrocínios, depois não falar dela. Terminou? Acabou? Pronto, aí apareceu um caba feio. A Giane abraçou a tua causa na época, eu lembro, a Giane era tua parceira com o Wilson, né? E ali uma família que você criou no Pacajá também, né, Giane? Sim. Tia Giane, né? Eu digo que ela me adotou, né? Me adotou, ela e o Wilson.
E aí, boa demais, e aí tem o Júnior, o Jairo, o Jaderson, né, a Larissa também, são como irmãos para mim. E fazer que nem a história, me ajudaram muito, sou muito grato a eles, né, mandar um abraço aqui, um beijo para cada um de vocês. Viu? Fazem parte da minha família e tamo junto. Junto e misturado. Antônio Pessoa, Júnior, um abraço aí ao nosso parceiro vereador. A Arlete Boris está mandando um cheiro para mim, que é lá de Tocantins, tá falando com ela agora que tava falando, né? O Gabriel tá dizendo aqui, Cal, que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos juntos, garoto. Valeu, meu irmão, que Deus abençoe, tá bom? Doutora Rosimeire, né? Couto, boa noite, tá mandando boa noite. Todos parabéns aí, vereador Júnior. A doutora Rose. Doutora Rose, né? abraço. Que é a esposa do engenheiro, exatamente. Doutora Rosa, um abraço para você, minha querida, que Deus abençoe, tamo junto, sempre junto. Cara, a sua aproximação com a comunidade, cara, fez muita diferença, né, Júnior? Demais, acho que foi o diferencial do meu mandato, né? Diferencial do meu mandato... Chegou. Rapaz, chegou. Pode continuar. O diferencial do meu mandato foi esse, porque assim, eu acordo todo dia cedo, Cal, e saio pra rua, né, saio nos bairros, visitando, escutando a comunidade, porque se você não estiver próximo das pessoas que te colocaram, que te elegeram, né, que acreditaram no teu trabalho, que não te elegeram também, e que não elegeram também, né? Verdade. Então a gente tem esse diferencial, né? A gente gosta de fazer que nem meu amigo Godoy lá de Itupiranga, vereador por 5 mandatos, candidatou a prefeito, agora é prefeito eleito lá. É mesmo? Prefeito eleito, e é que nem ele falou, vamos gastar só lá da bota, né? O Paulo Pacajá apoiou ele lá, eu lembro. Sim. Cara, passei. E aí, foi através dele que eu conheci a deputada Ana Cunha. E aí, essa aproximação eu faço, não é por obrigação, não. Eu gosto de estar visitando, de estar tomando aquele cafezinho, né, de estar escutando a história, de estar proseando. E nas quintas e sexta-feiras nós fazemos nosso papel na Câmara de Vereadores. Eu acho que eu hoje falo e digo com toda certeza que eu me encontro talvez, não sei se pode chamar de profissão, né, mas eu me encontro num cargo que eu amo o que eu faço, né, eu faço de coração, porque a gente, todos os santos dias a gente está ali, né, no batente. Inclusive, Cal, a gente ganhou a política no domingo, na segunda-feira eu já estava nos mototaxistas agradecendo a cada um, né, já estava nos bairros agradecendo de casa em casa e dizer que a gente vai estar dando continuidade, né, nesse trabalho, porque até quando eu chego na casa do cidadão eu falo, rapaz, é muito bom vir pedir o voto, mas vim agradecer, ainda mais com a vitória. É diferente. É gratificante, é diferente, né? Deixa eu te contar uma história. Em 2020, eu visitei um rapaz lá no 300, lá dentro, meus parentes moram lá. Eu fui visitar ele lá. E aí ele falou, Cal, o político tem que entender o seguinte: o cara vem na minha casa, igual tu tá vindo hoje, come minha galinha, me dá meu prejuízo e eu fico feliz com ele. O que o povo quer, Júlio? Falando como eleitor, como cidadão, aproximação, essa afinidade do teu representante com as pessoas, isso faz diferença. Cara, por exemplo, eu voto em você ou eu não votei em você, não importa. Quando a partir do momento que você se elege, você é vereador de todos, né? E esse bate-papo, essa facilidade de ter essa aproximação, de estar conversando, estar mapeando os problemas, falando, vereador, tem essa situação aqui, ajuda a gente. Isso é fundamental. Para o prefeito, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que o vereador é o para-choque do prefeito. Ele sempre tá no meio da comunidade, sabendo de tudo e recebendo as cobranças e vai atrás do prefeito para tentar resolver o problema. Exato, né? Exatamente. E o André foi muito flexível em relação a isso, né, Júnior? Muito sensível. O André, ele tem um diferencial que ele escuta muito. Ele não é aquele prefeito que acha que sabe de tudo e que não vai escutar vereador. E a forma que ele escuta não é só na tribuna, não, entendeu? Ele é o cara que escuta também no bate-papo, nas reuniões. Tem prefeito que a gente tem que ir para a tribuna para abrir o olho dele, né? E o André, graças a Deus, não foi preciso. Ele sempre foi um cara muito sensível, sempre escutou muito. E voltando a falar da questão da proximidade com o povo, sim, eu sempre falo que primeiro Deus e depois o povo que te coloca lá. Como é que tu, Cal, um candidato, se torna um vereador, eleito ou reeleito, e tu precisa do povo, e tu, depois que
consegue o que tu quer, tu some, simplesmente some. Entendeu? Não quer se reeleger. Não quer ter uma carreira política. Exato, eu acredito que não. Então, a gente faz isso com muita satisfação. Se aproxima, escuta as demandas, é cobrado, leva para o prefeito, né, e a gente ajuda, né, às vezes até executar, porque, né, o cultural daqui é a gente estar com a mão na massa mesmo. A gente entende que a gente tem que estar de longe fiscalizando, aprovando leis e projetos, mas a gente gosta de estar no meio mesmo, trabalhando e levando, né, o nosso papel, o nosso nome. Como você falou agora há pouco, poderia ser uma profissão, não é uma profissão, mas é uma obrigação do vereador estar perto. Ele Sim. que ganhe pouco, mas ganhe. Que tem o dever de estar lá, tem o dever de estar lá. Então, assim, quando a pessoa elege vereador, a gente tem que assumir o papel, cara. A partir de agora eu sou vereador, eu represento a sociedade. Todos. Eu sou de todos e eu tenho a obrigação de estar no meio do povo buscando benfeitoria para o município. O papel do vereador é legislar. Além de fiscalizar, legislar, e isso é o grande papel do vereador. Eu acho que isso é importante. Tem uma situação, Júnior, da questão de fiscalizar as obras, eu sempre vejo muitos vídeos teus nas obras, que a gente estava comentando agora há pouco, né, que você comentou sobre a questão do asfalto, e isso é fundamental. Além de buscar, de cobrar para ir lá e estar perto, cara. Tá sabendo se está sendo bem feito, se não está, como é que está, isso é importante. Sim. Eu acho que isso é a responsabilidade que a gente tem com o imposto que o povo paga, né? Verdade. E eu não vou tirar o mérito de quem não foi fiscalizar, porque às vezes falta um pouquinho de saber o que fiscalizar, né? E aí, como a gente, né, já tem... A minha profissão é fiscal de obra, então eu tenho que, né, tá em já cima. Era fiscal. Exatamente, eu tenho que fazer o que eu sei, eu não vou fazer o que eu não sei, né? Exatamente. E aí, inclusive, encontrei vários amigos aí trabalhando junto nessas empresas, né, que vieram de fora, pessoas que conheciam meu pai, trabalhavam com meu pai também, né, na Transamazônica, fiscalizando, e aí pude, né, reencontrá-los aí, aquela alegria. Então, quando a gente sabe o que está cobrando, a gente cobra com propriedade. Tem algum desses que estão trabalhando hoje aí que foi parceiro do teu serviço? Assim, na fiscalização não, mas na execução da obra, igual o Marquinhos Dutra, né, ele era da construtora e eu fiscalizava o serviço dele. Sim, pois é. Pois é, o Gabriel, também gredista, é um parceiro nosso que né, era construtor, a gente fiscalizou, a Marildo, que trabalha no Pipa, enfim, vários colegas aí que a gente, né, pôde compartilhar conhecimento, trocar ideia junto e... Legal, cara. A Edirlane disse que está lá fazendo crochê assistindo a gente. Quem? Edirlane Lopes. Ô, rapaz. Muniz. Pronto, bom demais. Um abraço para você, Edirlane. O Gabriel tá dizendo que me acompanha no TikTok. Eu tenho um vídeo lá com mais de 1 milhão de visualizações. Mas tu faz dancinha também? Não, você tá doido? Tá viu cadeirando fazer dancinha? Faz com as mãos, mano. Só se for. Você tem um jeito. Só se for com a mão. Henrique, vamos fazer o último bloco. Já estamos chegando às últimas perguntas aqui pra gente finalizar o nosso bate-papo. Já tá com quase 2 horas de bate-papo aí, cara. Tem 1 hora e 1 hora e meia, né? Tá vendo aí? Como é que passa rápido? Passa. Daqui até bom, dura pouco, né? Cara, mas ia ser legal, muito bacana a gente tá fazendo bate-papo. Tá no jeito? Ale, olha aí, cara. JK Construções. Isso aí tem a senha. Aí meu parceiro, eu sou fã desses meninos aí. O Júnior correu de criança, sou um pouquinho mais velho, só mais velho que eles. E eu sei agradecer a JK Construções aí, da base ao acabamento, né? Qualquer tipo de material que você precisar, com certeza a JK tem para você. E o diferencial, viu, Júnior? A JK ela entrega não só no Pacajá, na região inteira. Tem uma frota de veículos, rural. Tem uma grande equipe de trabalho. Zona rural, em qualquer lugar, a JK Construções vai entregar para você, né? Vai levar o tijolo, leva a areia, leva o cimento, leva tudo até a tua construção. Quer reformar ou construir, é só você procurar ali a JK Construção. Meu amigo Júnior, meu parceiro Fabrício Guzmão, um abraço e um cheiro para vocês. Amo vocês. Valeu, gente. Abraço. Olha aí, Impacto Adesivo Comunicação Visual, meu parceiro Yuri. Você é parceiro demais, cara. Esse aí é gente boa. Irmãozão que eu ganhei. É, né? Foi parceiro teu na campanha, né? Na campanha, do início ao fim. Foi um cara incansável do nosso lado. O Yuri é um cara diferenciado, é um cara visionário. É um cara que ele tem uma visão diferente. Tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, não. Ele é um cara diferenciado. Agradecer o Yuri ali pela parceria, né? Quer fazer banner, todos, né? Outdoor e tudo mais, adesivar o seu carro, sua moto, sua bicicleta, tá? Seu celular, ele adesiva lá. O que precisar. Valeu, Yuri. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe.
Tamo junto. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. A Reis Carnes tem 2 endereços. É do meu parceiro Wendel Reis também, cara. Sim. Né? O grande parceiro nosso, do Wendel Reis também, aí a Reis Carnes, né? Que tá ali na Transamazônica, ali do lado do em frente ali do Catatal, né? E tem aqui também do lado do Mercado de Oliveira, aqui em frente ao Botax ali, 2 endereços para melhor te atender. É só você procurar ali a Reis Carne para você comprar carne de qualidade pelo menor preço da cidade. Chama na pra cima aí Metalúrgica Pacajá. Conhece o carequinha? Metalúrgica Pacajá, né? Meu parceiro Alaes, cara gente boa, cara arrumado. Lá você vai encontrar estruturas aí metálicas, né, que vai fazer para você calhas, rufos e pincadeiras e muito mais. É só procurar a Metalúrgica Pacajá. Tá bom? Tem mais um ainda? Tem. Aí WR Comércio de Bovinos em geral. Quer vender o seu gado aí, o seu bezerro, sua vaca? Tá aumentando o preço de novo, viu, cara? Tá melhorando. Graças a Deus, tá melhorando. Meu amigo Wendel, meu irmão, obrigado pela parceria, né? Quer vender o seu gado, quer comprar também, ele compra, ele vende, faz tudo. E tem a frota de caminhões aí para buscar qualquer lugar do município da região. Wendel, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Pronto, apareceu um caba feio ali agora. Bora lá? Bora. Estamos chegando no final do nosso bate-papo, cara. Cara, uma pergunta bem simples. Tem algo que você errou ou deixou de fazer que você ou faria ou não faria nesse próximo mandato teu? Cara, eu acredito que eu fiz mais do que eu sonhava fazer, que eu imaginava fazer, entendeu? Entendi. Esse mandato, ele pôde proporcionar muito mais além, entendeu? Um exemplo, eu não imaginei que eu levaria a saúde nos bairros. Entendi. Né, que eu poderia fazer o Dia das Crianças, essa parte social. Eu não imaginei, foi além do meu alcance, né? E é uma marca que a gente vai levar para o nosso próximo mandato. Então, assim, eu acredito que Deus me proporcionou, né, junto com essa administração, muito mais do que eu imaginei que eu pudesse alcançar. E eu lutarei mais ainda para que a gente possa alcançar mais ainda. A minha bandeira, Cal, é a questão social. Entendi. Entendi. Questão... Que é o que você trabalhou durante esses 4 anos, além de buscar a questão das obras e tal, você está sempre perto, mas sim, o trabalho social, cara, ele é diferenciado. Tipo assim, eu fiz a minha obrigação, fiz o dever de casa, que era fiscalizar, legislar, e aí levantei essa bandeira para fazer o que o Júnior Nascimento, sem ser o político, né? O Júnior Nascimento anseia dentro do coração, é ajudar as pessoas. Entendi. Como foi a tua afinidade enquanto vereador dentro da Câmara de Vereadores com os outros parceiros? Foi bacana? Foi um trabalho legal? Teve aquela química de trabalhar junto? Como foi, cara? Cara, eu falo que uma Câmara de Vereadores igual essa vai ficar para a história, porque o resultado do município vem também de uma Câmara boa, entendeu? E uma gestão boa reflete na Câmara, né, cara? Foram 10 vereadores, né, renovados, né, e só 3 que se reelegeram na passada. Agora se reelegeram 6. 6 e entraram 7. Então eu não sei como vai ser essa, né? Só vivendo. Mas eu acredito que teremos fortes emoções. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas foi muito bacana, né, cara? Foi muito legal. Bom. Foi uma Câmara muito tranquila, né? E o André foi um cara que conseguiu fazer uma boa gestão e isso reflete. Sim. Né? É tanto que eu até comentei agora há pouco dos vereadores que não se reelegeram, mas tiraram mais votos do que na passada, e isso refletiu a boa gestão que foi feita no município. Né? Eu sempre falei, Cal, que no mandato do André, nessa gestão, só não trabalhou o vereador que não quis. Meu amigo, porque eu vou te falar, tinha dia que era feriado, era sábado, domingo, e a gente estava em cima, trabalhando e fiscalizando. Teve 12 vereadores que aumentaram a votação, que foram muito bem votados. Todos. Né? Todos. E isso é interessante. Sim. Cara, o que Pacajá te representa? Representa para você, na verdade? Cara, Pacajá é a terra que eu amo e que eu pretendo viver, né, até os últimos dias da minha vida. É o povo acolhedor que me abraçou, e que é por isso que eu irei trabalhar incansavelmente enquanto tiver na representatividade política. Eu irei dar o meu melhor,
eu irei fazer tudo com muito amor e de coração, sempre estendendo a mão ao próximo, porque o que Pacajá fez por mim, não há gesto que eu fizer em retribuição que pagarei essa gratidão, o que o povo fez. Eu amo essa cidade, é aqui que eu tenho minha família, é aqui que eu construí e é aqui que eu vou dar sempre o meu melhor por cada um de vocês, sempre. Isso é muito bom, cara. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, Júnior. Primeiro eu quero agradecer, né? Tem só mais uma pergunta para a gente fazer o nosso encerramento, nosso bate-papo. Plano para o futuro, cara. O que você pensa? Cara, para o meu futuro, para o meu futuro político, eu pretendo fazer a medida que eu fiz que está findando nesse meu mandato agora e acrescentar, dobrar o que eu fiz, né, através de buscar emendas, né, com as deputadas, né, junto ao nosso prefeito. Quero estar mais presente ainda, apesar da pessoa que menos me vê durante o meu mandato é a minha esposa, a minha família, né? Porque a gente vive, né, ela também trabalha, é professora de inglês. Se você quiser aprender a falar inglês, viu? Rapaz, minha língua tá velha, não dou conta mais não. Já passou. A única palavra que eu aprendi, porque eu já tô velho também, é I love, viu? I love, meu amor. Então, essa aí, eu aprendi, ela te dá uma bicuda. E aí, Cal, assim, para finalizar isso, meu amigo, é trabalhar, né, mais ainda e crescer mais ainda a minha família, né? E tá vindo aí uma criança, você pai de novo, graças a Deus. É a bênção de Deus, né, cara? No dia da apuração da minha votação, Cal, a minha esposa passando mal, né, ali, e ela já tinha feito o teste, né, que se estava grávida, e aí, como ela estava passando mal, ela já veio me avisar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Duas, né? Duas. Você elegeu Exatamente. E um filho. E aí foi uma alegria muito grande, né? Foi 2 vitórias naquele momento. Exatamente. Então, bacana. Júnior, a gente já tá chegando aqui o final do nosso bate-papo. Eu quero deixar o microfone à sua disposição, você fazer seus agradecimentos. Sim. Se quiser falar algo que a gente não conseguiu, né, desenvolver aqui no nosso bate-papo, foi um bate-papo muito bacana, quase 2 horas de conversa. Isso é muito legal. E eu quero deixar o microfone à sua disposição, meu irmão, para que você possa falar alguma coisa. Obrigado. Primeiramente, Cal, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você, por compreender também o momento que a gente não pôde estar presente, né, no início da semana, e a gente poder marcar uma nova data breve, que é hoje, e dizer que sou muito grato a Deus, sou muito grato a todos que contribuíram aqui em Pacajá, fora de Pacajá, para que eu chegasse a ter um belo trabalho no mandato que está findando, a todos que contribuíram para que eu pudesse chegar a esse meu novo mandato, né? Agradecer a minha família, que foi de fundamental importância, né? Nesse momento, pôde segurar na minha mão e dar forças. Agradecer também, Cal, a cada pacajaense, né? Os que votaram em mim acreditando na minha reeleição, os que vieram, né, a votar em mim pela primeira vez e acreditaram no nosso trabalho. A cada pacajaense que não pôde votar, mas que torceu para que eu chegasse, aos que não torceram também, mas que a gente possa, né, trabalhar e fazer com que quem não torceu possa ver o nosso trabalho de uma forma diferente, porque o nosso intuito é trabalhar, é servir, é ajudar o povo e contribuir para que a nossa cidade, onde a gente mora, onde a gente investe, onde a gente tem e realiza nosso sonho, possa estar desenvolvendo. E eu não poderia deixar, Cal, de agradecer aqui ao prefeito André Rezende também, ao vice Leandro Reis, essa turma aguerrida que deram a oportunidade de eu mostrar meu trabalho, que me apoiaram, que me ajudaram a chegar até aqui também, a cada pessoa, que fez. E eu não poderia, Cal, deixar de frisar, enaltecer aqui
em nome da minha equipe, né, de campanha, que trabalhou junto comigo nesses 45 dias. Puxado, né? Puxado, meu irmão, puxado, né? E dizer que através dele a gente pôde dar o nosso melhor, cara, sabe, assim, foi uma campanha, porque assim, cara, eu nunca escolhi trabalhar com políticos que já tinham muita experiência, tipo assim, cabo eleitoral, que toda política tá ali pedindo voto e tal. Não, eu escolhi, né, uma equipe nova, uma equipe que aprendeu junto comigo, que desenvolveu junto comigo, né, que teve, né, a cada momento ali segurando na minha mão, dizendo você vai conseguir, né, pessoas que nunca tinham participado de uma política estavam ali comigo. Ecal, nunca tinham participado de uma política, bacana, estavam ali comigo e a gente pôde trazer um resultado positivo. Foram 766 votos, né, de muita gratidão, de reconhecimento, de trabalho, e que a gente possa, que Deus possa dar saúde e vigor para que a gente continue mais 4 anos aí, levando, segurando na mão daqueles mais necessitados, daqueles que precisam das políticas públicas e sociais, né, e trazendo também junto, né, mais parceiros para que possa ajudar nosso projeto, e que a política não sirva só de política, mas sirva para ser canal de bênção na vida das pessoas, que seja um instrumento de Deus, né, na nossa caminhada, trazendo benfeitorias, abrindo portas, servindo de pontes para ajudar e a gente mudar a vida dessas pessoas também. Irmão, obrigado. Estamos juntos, misturados. Você é um grande parceiro. Pode contar com o Estúdio Max. A gente está aqui para contribuir. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, você é o segundo vereador a fazer parte desse podcast, né? Na terça-feira vamos estar com o vereador Santos Bom Jardim. A gente provavelmente vai fazer toda terça e sexta, porque são 3 vereadores. A gente quer fazer antes da virada do ano com todos. Se a gente não conseguir, a gente vai virar o ano. Tem o nosso vice-prefeito também, que a gente vai fazer, né? Que eu já fiz com o André, fiz com o Elias, agora com você. Terça-feira com o Santos. A gente vai tentar colocar todos os vereadores, só os que não quiserem. Quem não quiser, não tem problema, a gente vai respeitar à vontade. Mas o nosso objetivo é trazer todos os vereadores na nossa mesa para a gente ter um bate-papo. E fazer um bate-papo igual nós fizemos agora aqui com você. Falar um pouco do teu trabalho, quem é reeleito, quem não é reeleito, conversar, falar da história, conversar sobre a ideia de uma gestão, de uma legislatura. Então, assim, a gente está aqui para isso, né? Carl, só um adendo, dizer que, te parabenizar, né, por essa tua iniciativa, por esse trabalho, aproveitar também aqui o gancho e agradecer por cada parceiro, né, que diretamente e indiretamente ajudou o projeto Júnior Nascimento a ser vitorioso para essa nova política, para essa política que vamos continuar o trabalho. Dizer para você também e fazer um convite, para que você também esteja, junto com a gente, né, nessa caminhada legislativa na Câmara Municipal. Estou à disposição. Eu acho que poder também levar, né, ao teu canal, ao Estúdio Max, ao Podmax, né, uma transmissão para que alcance mais ainda, para os vereadores serem mais conhecidos. Dizer para você que, em nome da Câmara de Vereadores, do qual eu represento, as portas estão abertas ao seu estúdio, ao seu trabalho, e que você possa somar junto à nossa caminhada aí, para que a gente possa levar a informação, o conhecimento, para que o povo não fique no final, eu não conheço todos os vereadores, e que você possa estar levando, né? Porque às vezes, né, as pessoas não têm esse costume de visitar com frequência, mas que fique através do teu canal aí, sendo conhecido também, para se aproximar mais ainda, viu? Fica o convite aqui, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, tô aqui à disposição. A gente vai começar agora, provavelmente próximo mês, um programa esportivo também. A gente vai estar correndo atrás disso. Tem novos projetos aí a partir de janeiro, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer coisas novas através da TV Max aí, do nosso estúdio. Para que as pessoas entendam, o Estúdio Max é um projeto onde dentro tem a TV Max, que faz transmissão externa, e tem o nosso podcast, que é o Podmax, que a gente faz esse trabalho. Então, pessoal, quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de vida, de estarmos aqui respirando nessa mesa, né, e agradecer a vocês que nos prestigiaram nesse momento, que participaram com a gente, que mandou mensagem, né, que Deus possa nos abençoar sempre. Então, assim, não desista dos seus objetivos, porque
Deus é o dono de tudo. Quando você pensa que acabou, Deus pega no teu braço e levanta, né, e a vida segue. Amém. Né? Um abraço. Terça-feira vamos estar com o vereador Santos do Bom Jardim fazendo o 39º Podmax. Hoje completando 9 meses de funcionamento. Isso é maravilhoso. Isso é uma benção de Deus. É um filho que nasceu depois de 9 meses. É resultado de sucesso, né? Com certeza, cara. Maravilhoso. Gente, um abraço. Que Deus abençoe. Saúde e sucesso para